Vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo 4, verso 23 ao verso 25. Hoje a gente começa aí uma série de estudos dentro do livro de Mateus. A gente vai falar sobre o Evangelho do Reino. Uma perspectiva, uma ótica tão importante para nós dentro do Evangelho. Todo mundo encontrou? Então vamos lá. Mateus 4, verso 23 ao verso 25. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho do Reino, Senhor. Te agradecemos por essa preciosidade, Senhor, que o Senhor nos revela. Senhor, em nome de Jesus, que nesses estudos o Senhor realmente venha fundamentar isso em nós. Que a gente entenda, Senhor, essa ótica com clareza, o reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos os princípios, ó Pai, os valores, ó Pai, os mistérios do reino dos céus, como fizeste, Senhor, naqueles dias, ensinando nas sinagogas, pregando, Senhor, o evangelho do reino. Ensina-nos, nós te pedimos, ó Pai, para o louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, diz o evangelho de Mateus que por onde Jesus esteve, né, por onde Jesus andava, percorria, ele ensinava e pregava o quê? O evangelho do reino, né? E também ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Eis aqui, irmãos, um resumo, né, do evangelho segundo a ótica de Mateus. Quando a gente olha para os 4 evangelhos, né, temos o seguinte: em Marcos, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Isso está em Marcos, capítulo 1, verso 1. Lucas, Jesus é aquele que recebe pecadores. Isso está em Lucas, capítulo 15, verso 2. Em João, vocês sabem. João, Jesus é o quê? É aquele cheio de graça e de verdade. Então, Mateus nos dá esta perspectiva de Jesus e o evangelho do reino, né? Essa questão do reino, Mateus é o que tem a maior sensibilidade. É o que trata mais profundamente essa questão. É o que foi mais sensível ao Espírito Santo, né, para colocar, né, nos seus escritos essa perspectiva, o Evangelho do Reino. Repetidamente, né, ele escreve, ele coloca esse termo, o reino, o reino, o reino, o reino dos céus, o reino dos céus. Né? Esse texto aqui, então, de certa forma, ele resume a ótica, a visão de Mateus sobre o Evangelho. Para ele, Jesus, né, pregava o evangelho do reino. E por onde andava, curava toda sorte de doenças e enfermidades. Note bem, irmão, segundo Mateus, Jesus pregava o evangelho do reino. Ou seja, ele comunicava, né, os princípios, os valores, os ensinamentos, né, do reino de Deus. E Jesus o quê? Também curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus também manifestava o reino de Deus. O reino de Deus era por Jesus revelado e manifestado de maneira maravilhosa, através das curas, né, através das libertações. Deus, através do seu Filho, manifestou o reino dos céus. Aquilo que o próprio Mateus escreveu, o reino sobre vós. Abre lá comigo em Mateus 12, verso 22 ao verso 28. Mateus 12, verso 22 ao verso 28. Diz assim a palavra: Então trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: E este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás dividido,
está contra si mesmo. Como, pois, substituirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Agora, olha só o verso 28. Se, porém, eu o quê? Expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, irmãos, quando Jesus ali no seu ministério curou, né, expulsou demônios, libertava as pessoas, tal, o que acontecia? Era a manifestação do reino, era o reino sobre vós. Quando nós falamos de reino de Deus, nós temos essas duas questões sempre, e elas devem sempre andar juntas. Os ensinamentos, Jesus pregando e ensinando o reino, há muitos sobre o reino que precisa ser revelado, ser dito pelo Senhor e aprendido com Ele. E há o quê? A manifestação do reino, o reino sobre vós. Jesus pregava e Jesus manifestava o reino de Deus. Bom, irmãos, hoje a gente vai começar então, né, pela graça de Deus, uma série de estudos sobre o Evangelho do Reino. E meu pedido é que o Senhor manifeste o reino, nos ensine, né, os valores, as lições tão importantes dessa ótica, tão importante dentro do Evangelho, mas que o Senhor também manifeste, né, para nós nesse tempo que nós estamos vivendo, né, as coisas que a gente vê, a gente fala, a gente sabe, é tão valioso essa ótica do reino hoje. Ela é tão importante para nós, ela preserva a nossa vida dos enganos, né, de muita coisa que a gente vive aí nesse tempo. Bom, temos ainda muito que aprender sobre os princípios, sobre os valores, né, sobre a manifestação do reino. Hoje, irmãos, para iniciarmos, a gente vai só introduzir o Evangelho de Mateus. E é importante que a gente faça isso, que a gente introduza bem, né, porque não vale a pena a gente chegar e já começar, né, aloprando, como se diz, né? A gente tem que começar entendendo realmente, percebendo claramente, desde o início, qual é a ótica do Senhor desse Evangelho que é tão importante para nós. Então a gente vai só introduzir o Evangelho do Reino. E nesse primeiro estudo nós vamos falar sobre algo que com certeza não é segredo para todo mundo aqui. Para todo mundo, tenho certeza que não é segredo. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sabe o que nós vamos falar hoje? Sobre a preparação para o reino de Deus. Você sabia que é uma preparação para o reino de Deus? Irmãos, isso tem que ser bem claro para nós, né? O Evangelho, Jesus, ele nos prepara para o reino de Deus. Isso é o que nós vamos ver. Então eu peço para os irmãos abrir lá comigo em Mateus, capítulo 3, verso 1 ao verso 22. Mateus 3, verso 1 ao verso 12, desculpa. É tanto número que a gente se perde, né? E nós vamos falar hoje sobre a preparação para o reino de Deus. Encontraram? Então vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Bom, Mateus diz que naqueles dias do Senhor apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e João dizia, naqueles dias aos irmãos, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Bom, irmãos, naqueles dias Deus levanta um homem, Esse homem é chamado João Batista, e João pregava a seguinte mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Duas coisas muito importantes dentro da mensagem desse homem que Deus levanta e precede o Senhor Jesus. A primeira coisa, havia uma mensagem de quê? De arrependimento. Ele fala, arrependei-vos. E a segunda coisa, dentro da mensagem dele, está próximo o reino dos céus. Pergunto para vocês, o que vocês entendem sobre esta questão aqui? O reino dos céus está próximo. O que significa isso? O que significa o reino dos céus está próximo? Será que é aquela coisa só de aquilo que virá? Tem muita gente que quando olha para esse texto acha que só o próximo é aquilo que virá, Quando Jesus voltar. Mas ele estava pregando, e Jesus estava lá. E ele dizia, o reino está próximo. O que significa isso? Qual é o significado sobre isso? Bom, segundo Mateus, o reino dos céus está próximo significa que hoje e amanhã o reino dos céus não está distante, está próximo, está perto, muito perto, hoje e amanhã. Na perspectiva de Mateus, o reino dos céus é hoje e será amanhã. E o reino está próximo. Olha só, por exemplo, Mateus capítulo 13, verso 33. Comecinho desse versículo, diz assim: disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Repara só, ele diz aqui, o reino dos céus é, certo? O verbo é. Que verbo é esse? Presente. Que tempo do verbo é esse? Presente. Agora olha só, Mateus 25, 1. Agora veja a diferença. Veja só. Ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. Ou seja, irmãos, em resumo, segundo Mateus, segundo o Evangelho de Mateus, o reino dos céus já é e será. Ou seja, há 2 tempos que nós consideramos o reino dos céus. O hoje, ele é, e o será, que são as coisas que há de vir. O reino dos céus já é e sempre será. E o melhor de tudo, está próximo de vós. Ou seja, esse está próximo de nós, está perto de nós, Está muito perto, não está longe. Ele é e ele será. E ele está perto. É muito importante essa perspectiva para nós, Porque a tendência que nós temos quando a gente estuda sobre o reino é achar que a coisa está longe. Que a coisa está muito longe. Que a coisa não se relaciona conosco. E essa perspectiva, ela é um pouco complexa, Porque ela diz aqui que ela está perto.
O reino está perto. E o reino é, e o reino será. O reino está próximo. Por isso João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem era: arrependei-vos, porque o reino está próximo. O reino está perto de vocês. Não está longe, está perto. Irmãos, ao pregar dessa maneira, diz a palavra que de certa forma João fazia o quê? João preparava os caminhos para o reino dos céus. Repara só aí no verso 3 lá, volta lá, né? Naquele texto que a gente leu, de capítulo 3, no verso 3 diz assim: porque este é referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha uma vocação, irmãos. Que vocação era essa? Preparar o quê? Os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas. Como que ele fazia isso? Pregando o quê? Que arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. João Batista tinha uma vocação: preparar pessoas para o reino dos céus. Deus levanta este homem com uma vocação específica: preparar pessoas para o reino dos céus. João Batista então pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista era vocacionado para colocar pessoas perto do reino dos céus, mostrar que o reino está perto. Então as pessoas precisavam o quê? Arrepender-se. Esta era o teor da mensagem de João Batista. Essa era, né, o foco de João Batista. E fazendo isso, ele cumpriu o seu propósito: preparar os caminhos do Senhor. Vocês já vão entender por que ele fala aí do Senhor. Endireitar as suas veredas. Daqui a pouco vocês vão ver. Mas a vocação de João Batista era preparar os caminhos para que as pessoas estivessem preparadas para o reino dos céus. E foi lindo a maneira como Deus usou a sua vida. Deus usou João Batista, né, e diz a palavra aí no verso 4 a 6 da seguinte maneira: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. João era um homem o quê? Rústico, né? Muito rústico, né? Era um homem simples, né? Diz aí que ele usava peles de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era o quê? Gafanhoto e mel. Imagina você viver comendo gafanhoto e mel. Hã? Mas aí olha só, verso 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança de Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Repara só, Deus usou muita vida de João Batista, né? Por meio dele diz a palavra que pessoas de toda aquela região, né? De Jerusalém, da Judéia, da circunvizinhança do Jordão, toda aquela região, pessoas vinham até João Batista. Não era ele que ia até elas, né? Olha que interessante. Eram pessoas que vinham até João Batista, né? E vinham fazendo o quê? Saíam ter com ele, aí o quê? E eram batizados no Rio Jordão, confessando o quê? Seus pecados. João Batista pregava o quê? Arrependei-vos. E as pessoas vinham e faziam o quê? Confessavam os seus pecados. Irmãos, aqui sem dúvida, né? Evidências de que Deus usou esse homem de fato, preparando a vida daquelas pessoas para o reino de Deus, né? Aqui há evidências da preparação de Deus para o reino dos céus. Que evidências são essas? O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas vão até ele, essas pessoas são batizadas, e essas pessoas iam fazendo o quê? Confessando os seus pecados, né? Aqui, irmãos, as evidências de que Deus usava esse homem de fato para preparar vidas para o reino dos céus, onde há confissão de pecados,
onde há arrependimento, com certeza as pessoas estão sendo o quê? Preparadas para o reino dos céus. Deus trabalhando na vida das pessoas e preparando as suas vidas para o reino que está próximo, para o reino que não está longe. Há aqui evidências, quando há confissão de pecados, quando há arrependimento, quando as pessoas se dispõem a isso, pessoas estão sendo preparadas para o reino dos céus. Repare que estas pessoas vão até João Batista. Ele pregava e as pessoas iam até João Batista. As pessoas iam confessando seus pecados e eram batizadas para arrependimento, diz a palavra, nas águas, por João Batista. Quando isso acontece, irmãos, as pessoas estão sendo preparadas para o reino dos céus. E é importante a gente começar a falar sobre isso, porque não dá para começar a falar do reino dos céus sem antes falar sobre arrependimento, sem antes falar sobre preparados para o reino dos céus, sem antes falar sobre confissão de pecados, sobre arrependimento. É querer dar um salto, sabe? De um continente para outro, sem entrar no barco, no navio, para você atravessar o oceano. A gente não consegue falar sobre o reino dos céus sem antes a gente dizer que para estarmos falando e preparados para o reino dos céus, nós precisamos do quê? De arrependimento. Nós precisamos do quê? De confissão de pecados. Nós precisamos do quê? Sermos preparados pelo Senhor para o reino dos céus. Não é por acaso que isso está logo no começo do Evangelho. Você vê o Evangelho começando, ao primeiro momento, ali do nascimento de Jesus, e logo após já aparece João Batista naqueles dias, pregando, anunciando, preparando as pessoas, e logo depois, logo em seguida, então Jesus vem e aparece e ele começa o ministério. E diz a palavra que Jesus ensinava e pregava nas sinagogas o quê? O Evangelho do Reino. E João Batista dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, a gente precisa voltar a pregar sobre isso, sobre arrependimento. Mas não só pregar. A gente precisa aprender, a gente precisa voltar a viver isso. A gente fala muito sobre avivamento, A gente fala sobre muitas coisas dentro das igrejas, que acontece dentro da igreja e tal. Eu só acredito em avivamento quando eu vejo isso. De verdade. Avivamento para mim tem arrependimento. Avivamento para mim é a confissão de pecados. As pessoas se dispõem a isso diante de Deus. Diante do reino, diante da obra de Deus. Pessoas são preparadas para o reino dos céus. Avivamento sem reino e sem essa preparação para mim, eu não vejo como avivamento. Eu não consigo ver como avivamento. Talvez podemos chamar de avivamento, mas eu não consigo ver. Porque a gente vê no Evangelho todo grande avivamento, sempre. Você olha lá em Atos, quando os apóstolos pregavam, determinadas cidades, há relatos de que as pessoas iam correndo, confessando os seus pecados, entregando as coisas, os mágicos, os livros. Nós precisamos buscar arrependimento, irmãos. Nós precisamos buscar confissão de pecados. Nós precisamos buscar, sabe o quê? Preparação para o reino dos céus. Nós precisamos estar preparados para o reino dos céus, porque o reino dos céus está próximo. Hoje e amanhã. Está mais perto do que a gente pensa. Está mais acerca de nós do que a gente pensa. Está mais ao alcance de nós do que a gente pensa. Então a mensagem é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E diz que Isaías profetizou sobre João Batista. E ele, em Isaías, profetizou sobre João Batista dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Um homem foi levantado por Deus para preparar os caminhos do Senhor, para preparar as vidas para o reino dos céus. E Deus usava a vida desse homem de maneira muito maravilhosa e legítima. Veja só que interessante, João nos deixa claro como essa questão de arrependimento realmente deve proceder, como ela realmente acontece,
Quando a gente fala de arrependimento, o que é arrependimento? Aqui a gente já vê algumas evidências. Esses homens se dispondo, essas pessoas se dispondo e confessando seus pecados. Mas olha só, tem mais. Diz a palavra que João vê, nota lá entre eles, ali, aquelas pessoas que estão sendo batizadas, algumas pessoas que para elas a mensagem precisou ser mais incisiva, né? Mais enfática, mais dura. Veja só no verso 7 ao verso 9. Vendo João Batista, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Imagine se você entrasse numa igreja hoje e alguém te chamasse de raça de víbora. O que você faria? Esse homem não é de Deus, né? Imagina só, se alguém chamasse a gente, nós, de raça de víboras. Bom, mas olha só. Ele diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, o que de fato é a ótica mais pura sobre o arrependimento? O que é arrependimento? É falar que Deus é nosso pai? É ir lá ser batizado? Esses homens que João Batista enxergou, né? Viu, percebeu lá também indo sendo batizados, ele chamou do quê? De raças de víboras. E ele disse assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmão, segundo João Batista, segundo o Evangelho do Reino, arrependimento legítimo, ele é acompanhado de algumas coisas. A gente já viu? Confissão de pecados, disposição para isso, e olha só, o que mais? Frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? É quando há na vida do indivíduo, né, a produção. Por que produção? Porque ele fala produzir frutos. A produção do quê? De frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não basta dizer que Deus é nosso Pai, não basta nem sequer ir só ser batizado. Nossa vida precisa produzir o quê? Frutos. Ou seja, nossa vida deve produzir um resultado em acordo com o arrependimento. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, a Bíblia está falando sobre mudança de vida. A Bíblia está falando sobre nossa vida, olha só que interessante, produzindo algo digno de arrependimento. A nossa vida cria algo em nós digno de arrependimento. Nossa vida deve dar frutos, frutos dignos do reino, irmãos. Dignos do reino dos céus. João dizia que se isso não fosse verdade, com certeza seríamos candidatos a uma raça muito perigosa. Uma raça de serpentes, de víboras. Quem é aquele que se arrependeu? É aquele que tem disposição, é aquele que confessa seus pecados e é aquele que produz frutos dignos de arrependimento. Isso eu não falo para vocês, eu sei que vocês sabem disso, já devem estar cansados de saber disso, né? Mas é importante dizer, eu não digo isso para emocionar, aliás, isso jamais vai emocionar, né? Não vai emocionar, mas é verdade. Arrependimento, irmãos, ele é acompanhado destas evidências. Nós produzimos frutos, nós confessamos pecados e nós temos disposição para fazer aquilo que Deus nos mostra. Deve haver em nós disposição, assim como havia naqueles dias. João pregando e as pessoas iam até João Batista para que fossem batizados confessando seus pecados.
Agora, olha só, João complementa a sua mensagem dizendo assim, verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Nossas vidas são como o quê? Árvores. Daí você pode até brincar, né? Nós somos as árvores. É verdade. Aos olhos de Deus, aos olhos do Evangelho, nós somos como árvores. E árvores que dão fruto. Sendo nós árvores, nós devemos sim dar frutos. Uma vez que nós não damos frutos, o que acontece, irmãos? Diz a palavra que já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz fruto, ela é cortada e ela é lançada ao fogo. Note, irmãos, a mensagem é: toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e é lançada. Um fruto bom. Fruto digno de arrependimento. Um bom fruto. Bom, João diz assim também, verso 11 e verso 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sua pá ele tem na mão e limpará completamente sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Bom, irmãos, aqui talvez a questão mais importante para nós, a respeito de tudo isso aqui sobre o João Batista, sobre a mensagem dele. Note, irmãos, toda a mensagem de João, toda a sua vocação, ela tem relação direta com aquele que viria após ele. E que em sua mão estaria a pá para limpar completamente a sua eira. De quem nós estamos falando? Você sabe? De Jesus. Toda a relação, toda a vocação de João Batista, todo o ministério, ele tinha uma relação direta, ele era exatamente aquele que precederia o Senhor. E ele prepararia, como profetizou Isaías, os caminhos do Senhor. Ele endireitaria as veredas do Senhor, porque o Senhor viria logo após ele. E diz a palavra que ele viria na sua mão uma pá. Para quê? Para limpar completamente a sua eira. Que eira é essa? Que eira é essa? Talvez alguém pudesse dizer, talvez fosse ali o contexto histórico da época, Havia ali já em Jerusalém, em Israel, já uma geração que era herdeira, vindo lá da geração de Jacó, de Abraão, tal. Talvez pudesse dizer, então era o povo de Israel. Outros talvez possam dizer, era a igreja, mas a igreja nem existia. E outros talvez possam dizer, é o reino do céu. Porque na perspectiva do reino dos céus, todos são árvores. Mas a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Na ótica do reino dos céus, há 10 virgens, 5 são prudentes e 5 não. Na ótica do reino dos céus, irmãos, a todos são introduzidos na sala do banquete, os bons e os ruins. Mas os que não estão vestidos de vestes nupciais são lançados para fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, é a ótica do reino dos céus. O reino dos céus está próximo, mais próximo do que a gente pensa.
Irmãos, João Batista veio preparar os caminhos do Senhor, porque o Senhor estava próximo, né, a ele, e ele já tinha em suas mãos uma missão, limpar a sua eira. E João dizia: eu sou aquele que batiza com água, né? Mas aquele que virá após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, para limpar a sua eira. Irmãos, aqui realmente a gente vê o cumprimento da profecia, né? João Batista profetizado por Isaías, cumprindo e preparando os caminhos do Senhor. Jesus. Agora olha só, se você abrir Mateus capítulo 4, verso 12 ao verso 17, para finalizar, e eu falei que hoje é só a introdução, e é só a introdução mesmo. Mateus 4, verso 12 e 17 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora é só o verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, irmãos, logo após a prisão de João Batista é preso. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem isso. João Batista, porque ele chamou lá um monte de gente de raça de víbora, sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso e foi decapitado. Diz a palavra que logo após a prisão de João Batista, logo que ele foi preso, no verso 17 mostra que dali por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, o que acontece? Jesus assume exatamente o quê? A mesma função, a mesma vocação de João Batista. A mesma mensagem de João Batista, a mesma obra de João Batista. Que obra, irmãos? Preparar o quê? Para o reino dos céus. Jesus, irmãos, assume a vocação de João Batista assim que João Batista é preso. De certa forma, o que acontece? Jesus dá sequência, continuidade naquela obra de João Batista. Uma vez que Jesus assume o propósito e a mensagem de João Batista, Jesus dá continuidade na obra de João Batista. João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista é preso. Daí por diante Jesus pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bom, irmãos, a conclusão é a seguinte: se quisermos falar de reino dos céus, temos que falar em arrependimento, temos que falar em frutos dignos de arrependimento, temos que falar em dar frutos, em bons frutos. Temos que ser preparados para Deus e para o reino dos céus. Irmãos, sei que isso é básico, mas ainda assim é fundamental. Sem dúvida, né? Uma coisa o Evangelho e Jesus quer fazer conosco. Sabe o quê? Preparar-nos para o reino dos céus. Se é uma coisa que está dentro da ótica do Evangelho do Reino e do Evangelho de Mateus, é que o Evangelho e Jesus nos prepara para o reino dos céus. Bom, sem dúvida há muito que aprendermos com o Senhor sobre isso, né? E é por isso que nós devemos começar assim, colocando os fundamentos. Os fundamentos devemos estar preparados para o reino dos céus. E que o Senhor nos prepare para o reino dos céus. Isso é só o início, né? Bom, que o Senhor nesse ano nos prepare efetivamente, né?
para a sua obra, para o que há de vir, para o que é, porque o reino dos céus está próximo. Que o Senhor nesse ano nos guie e nos oriente mais e mais para o reino dos céus. Isso é só uma introdução, irmãos. Temos muito que aprender. Eu conto com a ajuda dos irmãos, eu conto com a oração dos irmãos, eu conto com o empenho dos irmãos, né? Que os irmãos tenham no coração também o desejo, o anseio de conhecer e se achegar ao reino dos céus. E a minha oração é que o Senhor nos prepare, a todos nós, para o reino dos céus. Essa ótica é a ótica mais pura do Evangelho. O Evangelho nos prepara não principalmente para as coisas desse mundo, mas para o reino dos céus. Que Deus nos prepare para o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo retorno das palavras, retorno às tuas palavras, retorno ao Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, nós lemos aqui na simplicidade do teu Evangelho que o Senhor nos prepara para o teu reino dos céus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por ter levantado uma vez um homem pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós te louvamos mais porque o Senhor Jesus assumiu esse propósito, assumiu esse ministério, assumiu essa obra, assumiu essa vocação. E após João Batista, foi Jesus que cumpriu este ministério e continua a cumprir este ministério. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a nos revelar e a falar conosco sobre o reino dos céus. Mas sobretudo, Senhor, que o Senhor continue a operar nas nossas vidas esta obra genuína de arrependimento, a ponto da nossa vida, como uma árvore, produzir bons frutos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos porque na tua palavra e no teu Evangelho, a ótica do Senhor é que o Senhor está com a pá na mão para limpar a sua eira completamente. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, e visão, ó Pai, desta eira e do Senhor trabalhando e operando, Pai, nela, para que ela esteja limpa, Senhor, completamente. Obrigado, Pai, porque é por meio da Tua graça, por meio da Tua obra, por meio do Teu trabalhar, que somos limpos, que podemos dar frutos e que chegamos ao arrependimento, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por começar o ano para falar sobre o reino dos céus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos coloca nesta noite, Senhor, diante das Tuas palavras. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos fortaleça, Senhor. E que o Senhor venha, Pai, nos livrar, Senhor, de toda a tentação, para que nossa vida esteja reta diante do Senhor. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos purifique, Senhor, para Ti, para o Teu reino. E que o Senhor nos mostre, Pai, cada vez mais a proximidade que temos de Ti e do Senhor e do Teu reino. Em nome de Jesus. Fortalece a mim, Senhor, nesse início de ano. Que o Senhor esteja me alimentando com o leite genuíno, como vimos, ó Pai, no começo. Que o Senhor esteja me mostrando, Pai, mais e mais da Tua palavra. Que o Senhor continue a me dar força para escrever. Senhor, que o Senhor continue a me dar ânimo, Senhor, para pregar, Senhor. Que o Senhor ajude-me a cumprir, Senhor, este propósito, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.